Olá, essa é a primeira semana da qualidade do Tribunal Regional Eleitoral. Nossa semana acontece de modo remoto e nós vamos conversar agora com a Cecília Félix, que comanda a Ouvidoria Regional Eleitoral de Goiás. E o tema de hoje é foco no cliente, com base na norma ISO 9001 de 2015. Cecília, quem é o cliente da ouvidoria? Olá, colegas da SGQ, agradeço pela oportunidade, uma rica oportunidade de levarmos aos nossos colegas e demais interessados algumas das atividades precípuas da ouvidoria e que muitas vezes não são conhecidas por todos. Os clientes principais dos nossos serviços enquanto ouvidoria, além dos tribunais superiores, como o TSE, CNJ, Tribunal de Contas da União, que muitas vezes nos solicita regulamentações de normativos, de leis, para que então possam se ajustar a cada regional, e a ouvidoria tem papel fundamental nisso, prestação de contas de dados específicos do Tribunal de Contas, CNJ, premiações importantes do CNJ, que a ouvidoria tem dados a fornecer. Além destes clientes externos, temos também os próprios usuários dos serviços prestados pela Justiça Eleitoral, que são nossos clientes, pelos quais nós temos um foco e um interesse imenso, porque são o objetivo maior da Justiça Eleitoral, né, a atividade fim da prestação de serviço no processo eleitoral voltado justamente para esta população. E temos também os clientes internos, os nossos clientes, colegas, servidores, representantes daquelas unidades que demandam os nossos serviços, sejam como cliente direto, para que a gente possa prestar determinados serviços a eles, sejam em parcerias, para que, a exemplo, agora recentemente da Força Tarefa, nas eleições, nós primeiro tratamos do nosso cliente interno, que eram os servidores voluntários da Força Tarefa, enquanto tínhamos o compromisso de lhes capacitar, lhe prestar as informações necessárias para o desempenho de suas funções no final de semana das eleições, em busca do melhor atendimento possível para o usuário do serviço da Justiça Eleitoral, para o usuário daquele serviço de teleatendimento da Força Tarefa, que coincide, então, naquela prestação do serviço, torna-se um cliente final do próprio tribunal, da ouvidoria, mas que antecedeu-se por esse cliente intermediário, que foi o nosso próprio colega voluntário da Força Tarefa. Então vamos correr a roda aqui, Cecília. Eu vou passar para o Wesley fazer a próxima pergunta. Por favor, Wesley. Olá, pessoal. A pandemia foi um evento de risco que se concretizou e que trouxe dificuldade logística para todas as organizações no mundo inteiro. E para a ouvidoria continuar com seu atendimento aos clientes, cidadãos, né, no SGQ, mais precisamente como partes interessadas, houve a necessidade de uma migração para atendimento remoto, uma migração que de um risco surgiu uma oportunidade de melhoria, porque ofereceu um novo canal, né, de comunicação para o cidadão. E eu gostaria de perguntar como que foi, né, o processo para essa mudança, né, para implementar essa mudança, quais os benefícios, né, que houveram para o nosso cliente cidadão, e como que a gente pode consolidar isso agora no retorno para o atendimento presencial. De fato, a pandemia nos surpreendeu inicialmente, sem qualquer dúvida, de uma maneira bem negativa, trouxe um impacto, até porque tinha uma carga emocional muito grande dentro dessa situação, e pela imprevisibilidade, né? Estávamos trabalhando no presencial, com uma sistemática específica de trabalho, e de repente, do dia para a noite, literalmente, tivemos que nos reinventar, sem que fosse perdido o foco no nosso cliente,
e muito mais, inclusive, demandados, porque a partir daquele momento, a procura dos serviços da ouvidoria, especialmente do teleatendimento, ele se multiplicou consideráveis vezes, porque algumas unidades, se não todas, da Justiça Eleitoral, passaram de uma hora para outra a ter um formato de atendimento diferenciado. Por isso, a divulgação, o esclarecimento que a população carecia naquele momento sobre os atendimentos da Justiça Eleitoral, eles couberam especialmente à assessoria de comunicação e à ouvidoria, particularmente no serviço de teleatendimento. E isso foi notado de imediato. Os atendimentos, nós chegamos a meses a períodos de termos 6.000, 7.000 atendimentos. Foram uma média, é um número absolutamente incomparável com qualquer outra época desta unidade, enquanto existente na Justiça Eleitoral goiana. E sem prazo, como nós precisávamos agir de imediato, porque a situação mudou de uma maneira muito imediata, e enquanto as outras unidades poderiam, provavelmente, teriam um pouco mais de tempo para se organizar, nós não tínhamos esse tempo, porque nós éramos justamente a unidade que tinha que explicar para a população que as demais unidades do tribunal estavam se adequando. Então, todo o cenário que nós víamos naquele momento era muito negativo. O tribunal trabalhava e trabalha ainda com um sistema muito, muito atrelado ao sistema de telefonia local, físico, e em questão de, eu posso dizer, de horas, ou no máximo de 2 dias, talvez, nós criamos um novo formato para o teleatendimento, garantindo todo o tempo a segurança, a vida, o respeito à vida e à saúde de todos os servidores da unidade, tanto a ouvidoria quanto a teleeleitoral, sem que com isso houvesse qualquer tipo de prejuízo à população. Então, nós de imediato criamos uma estrutura possível, não sei se exatamente é ideal, porque para que fosse ideal, precisaríamos de um sistema melhor de atendimento às ligações, mas conseguimos, dentro do que era possível, garantir o atendimento e as informações que os nossos cidadãos precisavam, que os usuários precisavam, ao mesmo tempo, quase que ao mesmo tempo, percebendo esse elevado número de atendimentos diários. Um dos membros da nossa equipe, o Felipe, teve a iniciativa de estudar e de desenvolver um novo canal para a ouvidoria, que serviu também para multiplicar a prestação de informações e, de alguma forma, esse serviço que nós denominamos de telerespostas, ele também ajudou a minimizar essa demanda que, em alguns momentos, foi humanamente impossível de ser atendida. Chegou-se, então, à conclusão de abrirmos mais esse canal de atendimento, que funciona via WhatsApp, com respostas e atendimento automático, em que há um menu numérico de muitas opções acerca dos temas mais demandados junto ao teleeleitoral, em que o eleitor mesmo pode fazer a sua opção sobre o tema que ele quer obter aquela informação. Ele a obtém de uma maneira absolutamente atualizada, porque isso tem acontecido, essas atualizações com frequência, e sem limite. Ele pode perguntar, inclusive, todos aqueles números sucessivamente que ele terá o seu atendimento, ainda que sem uma interação humana naquele momento. Além disso, nós tivemos melhorias consideráveis no prazo de resposta dos atendimentos prestados pela ouvidoria. Os canais da ouvidoria são diferentes dos canais do teleeleitoral. Esse ano, especialmente, tivemos agora a chegada do sistema SEI, antes dele era através do e-mail da ouvidoria e do formulário eletrônico já disponível no site. Nós temos um indicador estratégico do tribunal de 10 dias para atendimento, né? E nesse período de quarentena, também contrário ao cenário negativo que víamos, nós diminuímos consideravelmente
esse percentual de atendimento. Temos hoje um percentual de uma média de 2 dias e meio de atendimento, 2 dias e meio de atendimento para cada demanda, enquanto fora da pandemia tivemos períodos no passado de cercarmos ali, ou às vezes até de superarmos aqueles 10 dias. Agora, nesse ponto, eu tenho que ser justa, que muito contribuiu para a melhoria desses prazos, o crescimento, o aporte que tivemos da nossa própria equipe, porque até por uma conquista que devemos também ao fato de fazermos parte do SGQ, nós conseguimos não só melhorias, né, nas instalações físicas da ouvidoria, como conseguimos reestruturar a equipe de uma maneira mais adequada às demandas que temos. Então, em outubro de 2019, passamos a contar com 2 servidores, na verdade, uma a mais do que teríamos, e isso fez uma grande diferença, porque aí temos tido a oportunidade de distribuir melhor as tarefas e, com isso, ter um olhar mais apurado sobre o cumprimento dos prazos de cada uma das demandas. Então, de um modo geral, eu percebo que a ouvidoria, apesar de todas as dificuldades, muitas que temos a enumerar a administração ao final desse ano, de dificuldades técnicas, de melhorias absolutamente perceptíveis e cabíveis, independente de mantermos ou não um serviço remoto, algumas necessidades que são amplas de todo o tribunal, pelo fato de uma série de servidores terem desempenhado suas atividades de forma remota, mas, de um modo geral, eu enxergo que nós conseguimos fazer do caos uma oportunidade para mostrar mesmo a nossa resiliência, a nossa capacidade de se reinventar, a nossa união, a coesão, o comprometimento da equipe, uma coesão que realmente me surpreendeu. Eu sempre esperei muito da minha equipe, mas eles me surpreendem sempre neste sentido. E essa produtividade, essa condição que estabelecemos de fazer do pior, do caos, uma oportunidade para mostrar a relevância do nosso trabalho, nosso enquanto unidade, e a relevância e a importância a qualidade, na verdade, né, dos servidores que compõem essa equipe, eu acho que deve ser registrada, e foi o que para mim fez tudo valer a pena. Apesar dessas dificuldades, tivemos uma oportunidade rica de mostrar o valor da unidade, tanto dos serviços da ouvidoria quanto do teleeleitoral, para o próprio tribunal e para a população, de um modo geral, e a oportunidade de demonstrarmos que uma equipe pode ser gerenciada, pode ser produtiva, pode ser eficaz e comprometida, mesmo de maneira remota. Obrigado, Cecília.